pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim aqui, como prometido, fazer a parte 2 dos comentários do livro Frankenstein, da Mary Shelley, que foi a nossa leitura escolhida para janeiro. Se você não faz ideia do que eu estou falando, que leitura escolhida para janeiro, como assim? Escolher uma leitura para um mês? Vai assistir o meu vídeo de inauguração de um quadro novo, que é basicamente uma leitura coletiva que eu vou fazer aqui com vocês, fazendo comentários sobre os livros. Eu escolhi um livro para cada mês. Mas se você quiser mais detalhes, vai assistir esse vídeo completo que você vai entender bem o que é esse quadro e o que nós vamos fazer nele. E por que ele é um quadro de muita interação. E também já aproveita e assiste a parte 1 dos comentários do livro Frankenstein. Porque se você não assistir a parte 1 e não tiver lido o livro, você não vai entender o que eu tô falando e provavelmente vai pegar spoilers. Então já tô avisando aqui. Esse vídeo tem spoilers, assim como a parte 1. A segunda parte do livro, como eu disse no vídeo anterior, inicia com o relato do monstro. Ele nos conta como lidou com a rejeição do seu criador e como aprendeu a sobreviver na natureza. Se alimentava de pequenas frutas silvestres e dormia no relento da noite, passando frio, até descobrir o fogo, através de uma fogueira de moradores de rua. A criatura não entendia o porquê as pessoas fugiam assim que a via. Ainda não tinha se dado conta de sua aparência, até enxergar o seu reflexo nas águas de um rio. Se assustou. Especificamente, duas experiências marcaram o monstro e fizeram eu, assim como outros leitores, sentirem compaixão pela criatura. A primeira aconteceu quando o monstro decidiu sair durante o dia. Viu uma menina se afogando em um rio e correu para ajudá-la. Mas assim que o pai da garota viu a sua filha nos braços daquele ser enorme e de fisionomia assustadora, não hesitou e deu um tiro. Foi aí que o monstro percebeu que não adiantava o que ele fizesse para ajudar os humanos, eles sempre veriam somente a aparência e nunca a interior, sentimentos bons que ele tinha para compartilhar. O segundo acontecimento foi com uma família muito humilde, que se sustentava a partir da colheita de uma pequena horta. A família era composta por um senhor mais velho, pai de uma menina e de um menino. O monstro ficou fascinado pelo carinho e amor que existia naquela simples residência. Passou a observar a família por dias. De tanta empatia que tinha em seu coração, se referia à família como seus amigos, apesar de não terem trocado sequer uma palavra. Falando em palavras, a criatura aprendeu a ler e se comunicar através de uma hóspede misteriosa, que mais tarde descobriu se tratar da noiva do menino. Ela era de origem árabe e não sabia falar a mesma língua que eles. Olhando e escutando às escondidas as explicações do menino, a criatura aprendeu junto com a estrangeira a falar aquele idioma. Diante da pobreza daquela família, o monstro tentava ajudar de alguma forma, e a maneira que encontrou foi carregando lenha para poupar um pouco do trabalho que os amigos teriam na manhã do dia seguinte. Sonhava, imaginava e ansiava pelo dia em que fosse conversar com aqueles seres humanos que ele tanto admirava. Tinha esperanças de que eles fossem aceitá-lo, apesar de sua aparência física, e levassem em consideração o bom coração que tinha. Mas como nós leitores já prevíamos, não foi bem isso que aconteceu. As mulheres correram assustadas assim que o viram conversando com o velho, que era cego. E o filho não vacilou, partiu para cima da criatura, machucando-a. O monstro ainda tinha afeição por eles, e se controlou para que não se deixasse tomar pela raiva e acabasse machucando o menino. Desiludido, passou dias viajando. Certa vez, acabou matando a sua primeira vítima, o irmão mais novo de Victor. O monstro não tinha intenção de assassiná-lo. Na verdade, queria adotá-lo, para não ficar sozinho, e criá-lo como se fosse o seu filho. Mas ao ver a criança gritando e revelar que era filho de um membro da família Frankenstein, não aguentou, e foi tomado pela raiva e sede de vingança.
devido à maneira como Victor o abandonou. O monstro matou o menino, asfixiando pelo colar que tinha no pescoço. Além disso, encontrou a Justine, lembra que eu falei na parte 1, a babá do caçula, William? Encontrou ela dormindo no celeiro e colocou o colar em seu vestido para incriminá-la. Sabendo que a casa da família Frankenstein ficava ali por perto, a criatura esperou até a chegada de seu criador para lhe lançar uma proposta. O seu pedido era que Victor fizesse uma criatura assim como ele, só que fêmea, para que ele não vivesse sozinho e tivesse alguém que o entendesse. De início, temendo o que um monstro poderia fazer se não o aceitasse, Victor aceitou a proposta, com piedade e compaixão das experiências vividas pela criatura. Para conseguir a tranquilidade que necessitava para a execução do projeto, Frankenstein foi para uma ilha habitada por não mais que meia dúzia de pessoas. Ele sabia que a criatura o havia seguido, mas suas suspeitas se confirmaram quando ela apareceu sorrindo, feliz ao ver o projeto tomando forma. Victor, perturbado com a ideia de ter que retomar com o trauma dos seus estudos antigos, também tinha medo de que a criatura pudesse se reproduzir e criar uma nova raça mais forte que os humanos, que pudesse destruir a humanidade. Um questionamento que irrita a mim e a todos os leitores, eu acredito, é por que o Victor, como um estudioso, um médico que estava ali se formando, porque ele não pensou que simplesmente poderia retirar os órgãos reprodutivos da fêmea? Assim, não criaria uma raça que pudesse destruir a humanidade. Mas, quando se tratava da criatura, Victor ignorava muitas coisas e pensava de uma forma bem ignorante e desinteressada. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso, inclusive. Despedaçou o corpo quase pronto da amada do monstro diante de seus olhos. A criatura saiu revoltada. Frankenstein estava satisfeito, mas sabia que a fúria do monstro não teria boas consequências, pois ele o ameaçou, dizendo que no dia do casamento de Victor estaria presente. Isso porque o pai de Victor disse que, se ele quisesse, já estaria pronto para se casar com Elizabeth. Frankenstein aceitou. Frankenstein saiu para o mar de barco para se livrar dos destroços da fêmea. Nisso, acabou perdendo o controle e foi parar na costa da Irlanda. Lá, teve uma péssima recepção dos moradores. Depois descobriu o motivo, já que estava sendo acusado e preso por assassinato. Quando viu o corpo da vítima, pôs-se a chorar. Era o de seu melhor amigo, Clerval. Ele sabia quem o havia matado, pois ele foi morto da mesma forma que seu irmãozinho mais novo. Victor conseguiu ser libertado da prisão por falta de provas e estava com o casamento marcado. Na noite de núpcias, Victor estava preparado. Ele esperava que o monstro fosse matá-lo, mas ao invés disso, matou Elizabeth, cumprindo a outra promessa de tornar Frankenstein o homem mais miserável da Terra. O pai de Victor, ao tomar conhecimento do caso, aos poucos foi adoecendo pela tristeza e faleceu. Frankenstein, triste, cheio de fúria e rancor, decidiu não parar de perseguir a criatura enquanto não a matasse, ou pelo menos tentasse. Foi assim que ele chegou no navio de Walton. O monstro o guiou propositalmente até um bioma de gelo, que não iria o afetar tanto, mas que com certeza iria adoecer Victor. Victor, como previsto, adoeceu. E aí voltamos para o presente, onde ele está sob os cuidados da tripulação. De tão doente que estava, Frankenstein faleceu, e o monstro foi visitá-lo após a morte. Mostrou muita sensibilidade, apesar de tudo que o seu criador fez. Chorou arrependido pela maneira como a humanidade o amargurou e o fez matar tantas pessoas inocentes. Disse para Walton que não iria fazer mal para mais ninguém, pois sua vingança foi cumprida. E apesar disso, não estava nem um pouco satisfeito. A criatura se dirigiu até o extremo norte do globo, no Ártico, onde queimou-se em sua pira funerária. Uma das maiores lições que nós podemos tirar com essa história é uma fala de Victor, bem no final do livro, pouco antes de falecer. Adeus, Walton. Busque a felicidade
na tranquilidade e evite a ambição, mesmo que seja aquela aparentemente inocente de distinguir-se, na ciência e nas descobertas. O final da obra é trágico, mas reflexivo. Faz a gente ficar dias pensando sobre a história. Sem sombra de dúvidas, digo com todo prazer que é um dos meus clássicos favoritos. Diz aí nos comentários sua opinião sobre a história, se você também gostou muito dela. Eu achei uma história bem fluida, apesar de nas partes que é narrado do Victor eu não gostei muito. Mas a partir do momento que a criatura, o monstro foi aprofundado, eu passei a ler com mais prazer essa história. Quero que você comente também quem você acha que está correto, o monstro ou o Victor. E quem você sentiu mais pena durante a história? Ou também você pode dizer que os dois estavam errados, tanto faz. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou confessar, eu senti muito mais pena da criatura do que pelo Victor. Apesar de eu ter tido alguns momentos de compaixão por ele. Mas foram bem poucos. Obrigada por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de janeiro. Eu amei e já estou ansiosa para as próximas leituras do resto do ano. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima leitura, que é de fevereiro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Espero vocês!